somente Yana Yoga valida a sua devoção. Yana Yoga, somente ela, por si, valida a sua fé nas Escrituras. O mesmo, as suas orações, tudo isso é validado pelo Yana, o conhecimento, a Aham Brahmasmi. Quaisquer sadhanas religiosas que você faça, não apenas neste nascimento, mesmo em nascimentos passados, todas elas se tornam significativas apenas quando elas te conduzem à fase final deste processo de entrega, chamado Yana Yajna, que é a entrega do ego, a entrega da ignorância, no fogo do conhecimento. Assim, Krishna quer dizer que todas essas sadhanas que você faz, um dia ou outro, você tem que ir para o Yana. Sim, a gente sabe disso. Nós somos os raros, né? Os raros indivíduos que encontraram o valor no Yana Yoga dos Upanishads como o único meio para realmente remover a auto-ignorância. E nós já identificamos que o problema fundamental é a auto-ignorância, né? E sem o autoconhecimento, que é removido através deste corpo de conhecimento, Yana, né? Ele não é possível, porque você já é purna, né? Mas as suas noções equivocadas de que dizem que você é o corpo-mente limitado, incompleto, inadequado, insuficiente, precisam ser queimados no Yana, no fogo deste conhecimento revelado. Você tem que ir para o Yana, mais cedo ou mais tarde. Suponha que você me diga, Swamiji, eu não gosto de Yana porque me parece muito teórico, muito mental, muito seco. Eu não tenho aquela emoção, aquela excitação que eu tenho nas minhas práticas ritualísticas, devocionais, né? Suponha que você diga, eu não gosto, não bate para mim, não sintoniza. Quantas vezes eu vi isso? Pessoas que, né, nos anos iniciais de começar a vir para o Brasil e introduzir o Vedanta, as pessoas, ex-sannyasis do tempo de Osho, né, entraram em contato aqui e ali, mas de novo dizia assim, mas não bate, me parece uma coisa meramente mental, intelectual, né? Eu não gosto do Yana. Aí o que o Swamiji disse? Perfeito, se você não gosta do Yana, continue com a yoga. Continue fazendo as outras práticas. Significa que as outras práticas vão te ajudar e um dia, talvez, nesta vida, você reconheça o valor do Yana Yoga Vedântica, né? Então, esta é o conselho de um sábio professor com muita experiência, né? Eu, nos meus tempos passados, aqui e ali, eu deixava fugir o fato de que as pessoas, você não é qualificada, bababá, e a pessoa se ofende, né? E pensa que você está criticando ou diminuindo ela, dizendo que ela não é qualificada. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas colocações, porque podem criar obstáculos ainda maiores para que esses sadhakas, né, possam desenvolver um valor pelo Yana. E o Swami diz, não, permaneça nesta prática dessas suas sadhanas. Saiba que mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou em outra, você irá desenvolver um valor pelo Yana, né? Se você não gosta do Yana agora, você talvez goste daqui a 10 anos ou 10 vidas. Ou mesmo que sejam 50 vidas ou 1 milhão de vidas. No final, você vai chegar ao estágio final, né, desse processo humano, que é o reconhecimento de sua natureza sempre livre e completa. Porque tudo que a gente faz inconscientemente, querendo restabelecer a nossa libertação e plenitude, né? A gente quer restabelecer a sensação de que, não, eu sou completo, satisfeito, nada está faltando. E a gente pensa que os objetos que minhas vasanas dizem, né, você precisa, eles
precisam ser obtidos para obter a plenitude, a completude. O Jnana vai dizer, não, você está equivocado. Maya, o grande ilusionista, ele está te enganando, né? Você está projetando valor no mundo dos objetos, enquanto você é a fonte de Ananda, né? Então, reconheça esta fonte infinita de satisfação, de paz e de Ananda. Então, isso vai chegar mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque todo mundo faz o que faz para obter Ananda. Não é isso? A gente só faz o que a gente faz porque a gente quer a felicidade, uma felicidade que, preferivelmente, seja permanente. Aí a gente só chega no Vedanta quando a gente descobre que o ganho de objetos de desejo não produz uma felicidade, né, permanente, uma felicidade, né, relevante, boa, né, realmente, né, valiosa, né? Então, todo esse processo nos trará aos ensinamentos dos Upanishads. Então, o Swami vai enumerar um pouco esses yajanas, né? Yajanas a nível mais inferior, né? No início. O próprio Brahma Yana, como um yagaha oferecido, é dado na segunda linha. Algo é oferecido e para algo. Há um fogo, há uma oblação. Se Yana Yajana é comparado a um yajana, o que é oferecido e para que é feita essa oferenda, Krishna diz, Paramatma é o fogo. O eu superior é o fogo. E o eu inferior, o ego, é a oblação. Eu entrego o meu ego no fogo de Paramatma, né? E este fogo irá queimar a minha ignorância. O eu superior é o fogo. Brahman, este Brahman é o eu superior, que é o fogo. O ego é a minha natureza inferior, o senso, né, de individualidade, que sempre se sente incompleto, precisa ser entregue, sacrificado, como uma oblação a Brahman. E no caso do Gita, como é que a gente faz? Né? Porque agora a gente está falando da oferenda superior a todas, né? No Yana Yagaha, que é oferecer o ego, a ignorância, né? E como é que é a história do ponto de vista do Gita? No ponto de vista do Gita, o eu inferior deve ser resolvido no eu superior, o eu limitado deve ser resolvido no eu ilimitado. Em geral, no Gita, você resolve o eu, o ego, o eu inferior em Ishvara, né? Esse ego que se sente limitado, insuficiente, incapaz, né? E incompleto, está sempre buscando completude, né? Ele precisa ser resolvido ou oferecido a Ishvara. Então, a resolução que nós obtemos através do Karma Yoga é resolver o ego em Ishvara, né? Isso não impede que possamos e devamos, né, resolver o ego, a nossa natureza inferior, diretamente a Brahman, na medida que esta compreensão mais sutil esteja bem estabelecida, né, na mente humana. Assim como a onda, até obter o conhecimento, ela estava confundida como uma onda finita. Finita por quê? Pelo tempo, né? Ela existe agora e ela deixa de existir no momento seguinte. Então, é uma onda finita, muito preocupada com a sua existência, né, temporária. Eu tenho uma data de nascimento e eu vou morrer. Eu estou indo em direção à costa, na praia ou nas pedras, né, as rochas. Mais cedo ou mais tarde eu vou virar espuma, né? Eu vou perecer. E eu quero dar um conselho de despedida ao meu filho, as ondinhas pequenas que estão vindo aí atrás. E as ondas do meu filho que estão vindo ainda mais atrás. E as ondas de todos que estão vindo aí. Então, esta onda está preocupada com o nascimento, morte, separação, limitação e a sua, como é que se diz? Dinastia, digamos.
E essa onda mais sábia que está chegando, né? Está chegando já lá em direção à costa, né? O que que ela vai dizer, né? Vocês, ondinhas que vêm atrás de mim, vocês precisam desenvolver uma sabedoria que somente agora eu obtive. Mudar a sua visão a respeito daquilo que você é. Você não é uma onda, você é o quê? Pontinho, pontinho, pontinho. Olha a sua real natureza. Você jamais perece, porque você é o quê? Pontinho, 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 né? Você é a água, a natureza da onda, a natureza do oceano, e a água é sempre presente, sem jamais se modificar. Você é eterno dentro do âmbito desta analogia, né? Assim, o eu onda, que em analogia se refere ao nosso ego, o eu inferior, né? E o eu água, que é o eu superior. No momento que a água reconhece, que a onda reconhece, eu sou a água de natureza permanente, ilimitada e infinita, né? Então, esta onda tem uma mudança de atitude diferente. Ela se dá conta que a minha real natureza não é perecível, é eterna, né? Então, o fruto mais fundamental deste Yana é a compreensão de que eu sou a consciência não somente livre, independente, né, e eterna, né, mas aquilo que, por ser eterna, jamais deixa de existir, né? Eu sou a consciência eterna, não perecível, né? Então, quando você tem esse conhecimento, esta convicção mental, intelectual, mental e emocional vai se estabelecendo dentro de você, de modo que você começa a sentir que a morte já não é um problema. Não porque você ficou velho, mas porque você reconheceu. Porque tem pessoas velhas que depois de um tempo apanham tanto da vida e dizem assim, não, chega, 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 a morte vai ser um alívio para mim, né? Tem pessoas assim, tem pessoas não, que velha, 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 100 anos, estão lá ainda agarrado na vida, tentando espremer um pouquinho de anandinha, sem vergonha aqui e ali, apesar de todas as limitações e dificuldades de um corpo velho de mais de 100 anos, né? Mas as pessoas mais sábias, elas podem chegar a uma conclusão, não, já deu, o corpo está cheio de dor, está cheio disso e daquilo. Não, por favor, chora, que chega o meu momento, se você me mantém aqui, é só para mim exaurir e pagar um pouco do meu papakarma, né? Porque você viver 10, 20 anos sofrendo muitas dores e limitações físicas e mentais, né? Eu tenho uma amiga minha que me contatou esses dias, tentando saber mais sobre umas terapias que eu fiz, que remove a minha dor, problemas da coluna, isso e aquilo, porque a mãe de quase 90 anos está sofrendo muitas dores, né? Então, no momento desse, muitas pessoas dizem, não, eu não tenho medo da morte, né? Mas o Yanni, ele diz, não, eu não tenho medo da morte porque eu não morro, né? Não é que a morte vai ser um alívio, né? Porque eu não morro, né? Então, este é o fruto do autoconhecimento, o fruto mais importante. Este senso de limitação temporal a respeito, eu nasci, cresci, envelheci, morri, ele desaparece. Aí o Yanni, ele não sofre o medo da morte, que fundamentalmente é a mãe de todos os outros medos. Todos os nossos desejos são desejos para nos completar, porque nós não sabemos que nós somos a consciência sempre pura, sempre completa, e todos os nossos medos, eles servem ao propósito de evitar, entendeu? A morte, né? A morte desta ondinha, né? A gente faz o que a gente faz para tentar evitar adversidades, crises, dificuldades. No final da conta, eu quero evitar que aconteça alguma coisa, eu posso perder tudo e não ter dinheiro para comer, e aí eu morro. Não tem dinheiro para ir para o hospital, né? Então, o medo da morte, que depende dessa identificação equivocada com o corpo, é a mãe de todos os outros medos. Todos os outros medos são, fundamentalmente, subconscientemente, o medo da morte, devido a essa identificação
com o corpo perecível, né? Porque eu sou Brahman, e este eu não nasce em nenhum momento, nem morre em nenhum momento. Ele não aparece na existência, a existência aparece dentro dele, dentro de mim. Ele nem desaparece novamente para reaparecer num outro momento, tudo ocorre dentro de mim. Ele não é nascido, eu não sou nascido. Eu sou eterno e livre. Eu não tenho decadência ou crescimento, melhoramento, né? ou declínio. O corpo e a mente são afetados, mas o eu superior, a consciência, né? Brahman, a água, jamais sou afetado por nada que ocorra, né? no âmbito da experiência humana. Este nome forma o corpo, né? Podem desaparecer, mas eu, a consciência, nunca morro. E mesmo que eu evapore, eu posso aparecer em outras formas não líquidas, né? No caso da analogia do oceano. O oceano vai dizer, mas o oceano está evaporando muito, numa velocidade incrível. Mas tudo bem, eu deixo de ser a água líquida para ser a água em vapor, né? Em umidade, que depois precipita, desce morro abaixo e volta ao oceano, né? Então, eu permaneço sempre cheio, né? Mesmo que, aparentemente, alguns fenômenos, né, possam produzir gases como se diz? E vapores. Gases e vapores da água, né? Então, o que é isso? Isso aqui, dentro do âmbito do que o Swami Paramarthananda nos está expondo, é uma forma de oferenda, né? Eu continuo a existir na forma da água, né? Na forma dos rios, na forma dos lagos, né? Eu sou esse princípio H2O imortal. Isso é chamado de quê? De oferenda ou sacrifício do ego, que é o eu onda, o eu rio, né? O eu lago, ao eu superior, que é o eu água, né? Então, nós estamos resolvendo essas identidades inferiores aparentes, né? Chamadas o complexo corpo-mente, ou lago, o rio e as ondas, em sua natureza, em suas naturezas reais, que no caso da analogia é a água, que no caso da analogia do Jiva-Atma, né? Essa configuração corpo-mente, é a pura consciência, né? Eu continuo a existir sempre. Da mesma forma, nós temos que oferecer este sacrifício. Qual é o sacrifício? Aqui, yajna significa Jiva-Atma. Ok. Yajna Juhavati. Ok. A gente tem que oferecer o Jiva-Atma. O eu inferior, o ego, esse eu menor, esse eu que se sente finito, ilimitado, o ego, nós precisamos oferecê-lo, sacrificá-lo. E vai ser oferecido a quem? Oferecido a eu, a consciência, eu, Brahman. Então, existe muito essas exposições, elas muitas vezes elas aparecem em outros círculos, mas não bem contextualizadas, né, e explicadas, e às vezes cria um pouco de medo às pessoas. As pessoas não têm nenhuma ideia de Satya e Mithya, né, a minha real natureza como Satchitananda e a minha natureza como os atributos de um corpo-mente, né? E eu sou o ego, o corpo-mente, e eu tenho que sacrificar o corpo-mente. Então, o processo espiritual é como um suicídio do ego, e as pessoas ficam com medo deste processo espiritual. Existe muito isso. Não, eu estava num espaço, aí quando eu vi, eu estava desaparecendo, morri de medo e voltei. Voltei para o meu eu inferior, né? Tem umas epifanias assim, e a pessoa já fica apavorada. Aí eles ouvem esses ensinamentos de sacrificar o ego, fala assim, nossa, estou fora, né? O eu superior, por que você teria problema de sacrificar o eu superior se você estará reivindicando o seu eu superior, né?
Então, você está simplesmente, né, assumindo que você é o superior, você não perde nada, porque o seu eu inferior não vai desaparecer da existência, você sacrifica a ignorância a respeito do que é o seu eu, né? Antes era um eu aparente, superior, o complexo corpo-mente, agora é o eu, essência fundamental, a minha real natureza e identidade como consciência, existência de natureza una, não dual, né? E isso não cancela o meu eu inferior, mas cancela o quê? A ignorância do eu inferior. Agora, como é que vai ser a história, a experiência desse eu inferior? Hã? Porque o eu inferior é que vai desfrutar o autoconhecimento. O eu superior, ele não experimenta nada, porque não é uma entidade experiencial, experienciadora. Então, é o eu inferior que tem que beneficiar de tudo isso. Então, como é que vai ficar o eu inferior quando ele entrega a sua ignorância no altar desse conhecimento a respeito da sua natureza superior? Ele vai ficar um eu inferior sábio, né? Um eu inferior Yoni, que sabe de sua natureza inteira, completa, né? E sempre satisfeita, de tal modo que ele irá desfrutar o restante de sua vida sem aquela carga, né, de desejos e medos como meio de me satisfazer e completar, né, desejos por objetos de experiências, né? Lila. A vida passa a ser um lila. O eu superior. E esta oferta é apenas figurativa. Quando eu digo que a onda é oferecida à água, não há ação física, não existe um ritual, é apenas uma mudança de entendimento, uma mudança de visão. Até agora eu disse, isso é onda, e agora eu digo, isso é água, né? Então eu digo assim, o Marcelo é careca, aí amanhã eu digo, o Marcelo é a consciência toda pervasiva, né? Então, é uma mudança de entendimento. Você não é o corpo-mente, você é a consciência toda pervasiva, né? Da mesma forma, eu posso oferecer a mesa de madeira, nenhuma ação é envolvida, eu vou resolver a mesa de madeira, a mesa na madeira, né? Eu vou resolver o armário de madeira na madeira, a escrivaninha na madeira, né? Então, eu não estou fazendo nenhuma ação física, eu estou estabelecendo a essência fundamental de um determinado objeto. E, no final das contas, até mesmo a mesa, a escrivaninha, o armário de madeira precisa ser resolvido em Brahman como Brahman. Não? Portanto, aqui a oblação é puramente um trabalho intelectual, né? De compreensão, de entendimento cognitivo. Isso se chama Yana Yajanaha. E quem faz esse trabalho? Yajanaha, no próprio, esse trabalho é feito pelo Jiva Atma, naturalmente, né? O Jiva Atma buscando a purificação e o autoconhecimento no final das contas. Portanto, a sentença deve ser lida como Jiva-Atma oferece o próprio Jiva-Atma ao fogo de Paramatma, né? Eu ofereço, né, o ego, a minha natureza inferior, no fogo da minha natureza superior. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria
sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.